Olá, turma do terceiro ano, eu sou a professora Marta Justino e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar sobre informações explícitas e implícitas. O que nós vamos estudar dentro desse conteúdo? Localizar as informações explícitas e implícitas no texto. Só que antes nós vamos responder ao desafio que eu deixei para vocês na aula anterior. Olha só, eu perguntei a vocês se vocês conseguiam identificar qual é o título de cada uma dessas fábulas. Na fábula 1 eu tenho a imagem da formiga e da cigarra. E na fábula 2 eu tenho a imagem lá da raposa e do galo. Quais são essas fábulas? Lembra que na aula passada eu falei que as fábulas, ela traz no seu título o nome dos animais, que são também os personagens. Olha só, na fábula 1 eu tenho a cigarra e a formiga. Muito bem, se você respondeu que essa fábula é a cigarra e a formiga, muito bem, você está de parabéns. E a segunda fábula? Qual será o título da segunda fábula? Eu tenho ali, ó, a raposa e o galo. Será que é o galo e a raposa? Ou será que é a raposa e o galo? Vamos conferir? Isso, o galo e a raposa. Então, as duas fábulas. A primeira é a cigarra e a formiga. E a segunda é o galo e a raposa. Agora sim, agora a gente vai dar continuidade ao nosso tema de hoje, que é sobre informações explícitas e explícitas. Eu vou trazer para vocês aqui, ó, uns exemplos de frases, tá? Com informações implícitas e informações explícitas. Nessa primeira frase, observa aí a primeira frase, ó. Maria começou a fazer dieta. Então, eu tenho uma frase e nessa frase eu tenho uma informação bem explícita. Quem começou a fazer dieta? Maria. Está explicitamente que Maria começou a fazer dieta. E aí eu tenho uma outra informação que eu posso deduzir, não é? Por que Maria começou a fazer dieta? Não está escrito nessa frase o porquê que ela começou a fazer dieta. Mas eu posso imaginar ou deduzir que ela começou a fazer dieta por ter problemas de saúde, por obesidade, não é? Porque ela não está se sentindo bem, porque ela está se achando um pouquinho acima do peso. Então, esta é uma informação implícita, tá? Porque ela não consta lá naquela frase. Eu tenho outro exemplo para vocês, ó. João deixou de fumar. Eu tenho aí bem explícito, quem deixou de fumar foi João. Óbvio, né? Está aí, está na frase, tá? Explicitamente. Só que eu preciso saber, ó, eu quero saber o porquê que João deixou de fumar. Essa informação não está explícita, mas eu posso deduzir, né? Eu posso imaginar que João parou de fumar porque ele está com problemas no pulmão, não é? Porque de repente ele tem uma criança em casa pequena e está atrapalhando, não é? A fumaça do cigarro que ele fuma está incomodando as outras pessoas e de repente ele tomou consciência de que vai parar de fumar. Então, essas informações, elas não estão explícitas. Outra frase aqui para vocês. Infelizmente, meu marido continua trabalhando fora do país. Ó, eu tenho aqui uma frase que tem uma palavra ali que ela me diz algo. A palavra ali, infelizmente, ó, o termo infelizmente, ele pressupõe que eu não estou feliz, tá? Na frase não está explicitamente dizendo que eu não estou feliz. Apenas a palavra infelizmente, ela me passa essa ideia. Ela me faz eu pensar que eu não estou feliz. E eu ainda posso inferir o porquê que meu marido trabalha fora do país, né? Eu posso, de repente, achar que ele trabalha fora do país por conta dos salários mais atrativos, por conta da falta de emprego. Essas informações, elas não estão lá no texto, tá certo? Elas estão implícitas, certo? A gente deduz, tá certo? A gente vai inferir essas informações, a gente vai imaginar essas informações.
Então, a gente pode observar que as informações explícitas são aquelas manifestadas pelo próprio autor no texto. Então, elas estão lá, do jeitinho que ela está. A gente pergunta e você vai responder de acordo com o que está lá no texto. Você não vai precisar pensar, imaginar, nada disso. Já as informações explícitas são aquelas que não são manifestadas pelo autor no texto. Ou seja, é preciso ler nas entrelinhas para deduzir e inferir alguma informação que a gente queira a mais, algo que a gente busque a mais naquele texto que a gente acabou de ler, tá certo? Continuando. Olha só, eu trouxe para vocês uma fábula, tá? Lembram? A gente trabalhou fábula na aula passada, a gente vai ler mais uma fábula hoje. Essa fábula, a gente vai procurar algumas informações implícitas e também algumas informações explícitas, tá certo? Nesta fábula. Vamos fazer a leitura da fábula? O urso e os dois viajantes. Certo dia, dois homens viajavam juntos quando um urso se atravessou no seu caminho. Um deles subiu a uma árvore e escondeu-se nos seus ramos. O outro, percebendo que ia ser atacado a qualquer momento, deitou-se no chão. Quando o urso começou a cheirar, o homem susteve a respiração, fingindo-se morto. Ao fim de algum tempo, o urso foi embora. Certificando-se que o urso não voltava, o outro viajante desceu da árvore e, com um ar brincalhão, perguntou ao amigo: afinal, o que o urso te segredou ao ouvido? Deu-me este conselho: nunca viajes com um companheiro que te abandone perante o perigo. Respondeu-lhe o amigo. Moral da história: os amigos conhecem-se nos momentos difíceis. Olha só, essa fábula, ela traz um ensinamento para a gente, ó. Lá embaixo no moral, os amigos conhecem-se nos momentos difíceis. Por quê? Porque um dos viajantes subiu na árvore e deixou o outro lá no perigo. Olha só, né? Quando o urso apareceu, ele deixou o amigo em perigo. E o outro fez o quê? Só teve que se deitar e fingir de morto. Vamos agora fazer uma interpretação dessa fábula e a gente vai descobrir as informações que são explícitas e as informações que são implícitas. Vamos lá. Olha só. Atividade de compreensão e interpretação. De acordo com o texto, quantos homens viajavam? Olha só, eu não preciso imaginar, eu não vou precisar ficar pensando, questionando. Ai, meu Deus, eu não sei quantos homens tinham. Não, está lá no texto. O próprio título do texto já traz para a gente essa informação. O urso e os dois viajantes. Então, eu já tenho aí a minha resposta, tá certo? Então, ó, de acordo com o texto, quantos homens viajavam? E aí eu tenho dois homens viajavam. Mais uma pergunta. Qual animal apareceu no caminho? Olha só, essa é mais uma informação que eu não preciso pensar, não vou imaginar, porque já está lá no começo do meu texto, tá certo? Diz que certo dia dois homens estavam na floresta e aí de repente apareceu um urso. Então eu já sei o animal que apareceu no caminho. Foi o urso. O urso grandão apareceu no caminho. É a terceira pergunta. O que eles fizeram ao perceber que seriam atacados? O que foi que ele fez? O que cada um deles fez ao perceber que seriam atacados pelo urso? Esta informação eu tenho lá no texto. Está lá no texto me dizendo o que cada um fez. Eu volto lá para o texto e vou procurar para saber o que foi que cada um deles fez. Eu não vou precisar pensar, eu não vou precisar ler nas entrelinhas, eu não vou precisar deduzir, tá certo? Porque esta informação está lá, explícita, tá certo? O que ele fez. Então, um dos homens, vamos ver o que foi. Um subiu na árvore
e o outro fingiu-se de morto. Olha só, um subiu e o outro fingiu-se de morto. Agora eu tenho mais duas perguntas aqui ainda. Ó. Por que um dos viajantes se escondeu subindo na árvore e deixou o outro no perigo? Será que esta informação está lá no texto? Será que eu consegui ler lá no texto o porquê que um dos viajantes se escondeu, subiu naquele galho lá, ficou preso entre os ramos? Será que está escrito isso lá no texto? Pensem aí, vamos pensar para ver se isso aí está lá no texto. Tá? Tá não? Ah, eu não sei. Eu acho que não tá não no texto não. Isso aí eu vou ter que pensar. Eu vou ter que imaginar mais ou menos o que é que pode ter acontecido para que ele subisse naquele galho e ficasse lá escondido e deixasse o amigo, coitado, abandonado lá embaixo. Vamos ver aqui? Ó, ele sentiu medo, ele ficou apavorado, não é? Aquele lá, ó, que estava no chão e de repente correu e subiu na árvore. Ele pode ter também tido uma atitude covarde, não é? Porque ó, no momento em que você está com seu amigo e de repente você está em perigo, seu amigo corre e deixa você, lógico que ele está sendo covarde, não é não? Eu acho, porque se eu tivesse numa situação dessa, eu iria pensar desse jeito. Eu ia achar que ele estava sendo covarde e que ele só estava pensando nele. Essa informação de que ele poderia ter essa atitude de covarde e que ele estava pensando só em si, está escrito lá no texto? Não, né? A gente não tem essa informação descrita lá no texto, mas a gente pode imaginar que naquele momento, naquela situação em que ele estava ali, ele só pensou nele, ele só pensou em se salvar, não pensou no amigo. E a gente pode ver isso também quando a gente chega lá no finalzinho da nossa fábula, que ele fala, que o amigo fala do segredinho lá que o urso falou no ouvido dele, né? Para não viajar com um amigo que abandone nos momentos mais difíceis. Então, ó, essa resposta aí, ela é uma resposta implícita, porque ela não está lá, tá certo? Ela não está descrita lá no texto. A gente vai inferir, a gente vai deduzir. Por que um dos viajantes se fingiu de morto? Quase pelo mesmo motivo do outro também, ó. Porque ele ficou com medo, ele ficou apavorado. E também porque ele ficou com medo de ser atacado pelo urso. Ah, além do mais, ele também se fingiu de morto. Sabe para quê? Para enganar o urso. Ele foi esperto, tá certo? Ele enganou o urso e o urso pensou que ele estava morto e conseguiu se salvar. Então, essa informação aí, ela também não está lá no texto, não está escrito lá no texto. Mas a gente pensa, a gente deduz que na hora que ele estava em perigo, ele sentiu medo, ele ficou apavorado, né? Ele pensou ali naquela hora lá, vou enganar esse urso para me salvar, né? A gente pode pensar desse jeito, porque eu, se estivesse na situação, e eu acho que você também, você iria pensar a mesma coisa. Eu vou ter que fazer alguma coisa de repente para me livrar do perigo. E foi isso que um dos viajantes fez. Naquele momento ele pensou logo em enganar o urso. E enganou direitinho, não foi que conseguiu se salvar. No final, quando o amigo desceu da árvore, perguntou ao companheiro o que o urso havia falado em seu ouvido. Olha só, ele ficou curioso, né? Ele subiu na árvore, covarde, subiu na árvore depois queria saber o que o urso tinha conversado lá no ouvido do amigo. Olha só o que foi que ele disse. Deu-me um conselho. Nunca viajes com um companheiro que te abandone perante o perigo. O que é que eu posso entender desse conselho aí, né? O que é que ele estava sentindo quando ele deu essa resposta para o amigo? Alguma coisa ele estava sentindo. O que será que ele estava sentindo, né? Ele deu essa resposta. Será que o urso falou isso mesmo no ouvido dele? Ou será que ele deu essa resposta porque ele estava decepcionado, porque ele estava magoado com o amigo, ele ficou triste, não é? Ele estava se sentindo abandonado, porque eu ficaria triste, eu ficaria decepcionada com um amigo que fizesse isso comigo. E vocês?
Como é que vocês se sentiriam numa situação dessa? Né? Eu mesmo não gostaria disso não, que isso acontecesse comigo, né? Mas graças a Deus essas situações não acontecem. Vamos revisar o que é que a gente aprendeu hoje? Olha só, hoje nós aprendemos que as informações, elas podem ser explícitas de um texto, é quando o autor deixa as ideias bem claras e objetivas, ou seja, não precisamos pressupor nem deduzir nada. Então, vocês puderam observar que aquelas perguntas que eu fiz lá no comecinho, elas estavam com as respostas explícitas. A gente não precisou pensar, rebuscar, a gente não precisou nada, a gente só precisa voltar ao texto, fazer a leitura novamente do texto, porque é sempre bom, tá certo? É sempre bom a gente, ler o texto, não entendeu? Volta e vai ler novamente. Às vezes a gente está lendo o texto, aí de repente a gente se perde no meio dele e não sabe mais o que é que a gente está lendo. Aí a gente faz o quê? A gente volta para o começo novamente para a gente conseguir entender o texto. Então, as informações explícitas, elas estão lá, tá certo? Tipo, quem são os personagens do texto? Fulaninho e fulaninho. O urso e os dois viajantes, tá lá explicitamente. E também aprendemos que as informações implícitas são aquelas que precisamos ler nas entrelinhas, tá certo? Que a gente precisa inferir, que a gente precisa buscar lá na nossa mente, imaginar, né? Deduzir e pressupor, tá certo? Então, não esquece, tá certo? Quando o professor perguntar a você, vamos estudar, vamos rever aí as informações explícitas. Quais são as informações explícitas? São aquelas que estão lá no texto explicitamente, são aquelas que o autor já coloca lá no texto, tá certo? E a gente não precisa imaginar. E as informações implícitas está implícito. A gente precisa ler nas entrelinhas, a gente precisa rebuscar, imaginar e deduzir, tá certo? A gente vai supor, né? A gente vai imaginar que foi isso que aconteceu. Tá certo? Mas olha só, a gente não vai imaginar coisas totalmente diferentes da história não, tá? A gente tem que imaginar, pressupor de acordo com o que está acontecendo, tá certo? Olha só, eu trouxe um desafio para vocês, um desafio para a nossa próxima aula. O desafio de hoje é o seguinte: você vai ser entrevistado. Eu vou ser uma jornalista, vou ser entrevistadora e eu vou fazer a entrevista para vocês. E a entrevista que eu vou fazer para vocês tem a ver com a nossa fábula, tá certo? Com a nossa fábula que a gente leu. Então, preste atenção às perguntas, tá? Responde direitinho, manda para a tua professora, tá certo? Que na próxima aula eu vou rever com vocês essas perguntas. Então, olha aí só. As fábulas sempre nos trazem um moral ou um ensinamento. Na sua opinião, ler fábulas ajuda a melhorar a convivência um com os outros? Essa é a primeira pergunta que eu estou fazendo para você. Observa ali que tem um entrevistador, que sou eu, e o entrevistado, que é você. Você que vai responder ali, tá certo? E a segunda pergunta é: se você fosse Esopo, tá? Lembra que essa fábula é de Esopo. E mudasse o final da fábula, o urso e os dois viajantes, como seria esse final? Como é que você iria fazer esse final, tá? Então, tem duas perguntinhas, tá? Eu estou entrevistando você e você vai responder as duas perguntinhas, tá certo? E por hoje é só. Obrigada a todos e até a próxima aula.